Olá pessoal, então nessa aula nós vamos desenvolver o nosso arquivo de router ou front controller. Então front controller é aquele arquivo que está na front ou na frente. Nosso sistema vai acessar primeiro este controlador, que é o front, tá? O index PHP, e aí esse controlador vai redirecionar o acesso para os outros controladores e aí sim vão dizer qual visão deve ser exibida ou qual ação no modelo deve ser executada. Então consultar os dados, inserir e assim por diante. Então nós vamos criar o front controller, mas antes vamos criar aqui os controladores, só os arquivos para a gente entender mais ou menos como vai funcionar o processo. Bom, então aqui no NetBeans eu vou clicar com o botão direito na pasta controller, novo, arquivo PHP, vou criar produto, um produto PHP, e aqui de novo, botão direito, novo arquivo PHP, categoria, e aí então tenho dois arquivos, produto e categoria. Aqui em produto eu vou colocar um echo controlador produto e na categoria echo controlador categoria. Então esses dois arquivos, produto e categoria, correspondem a esses arquivos aqui em verde, tá? Então controlador 1 produto, controlador 2 categoria. Agora nós vamos criar esse arquivo aqui, ó, o index PHP. Então o usuário ele vai acessar uma URL e essa URL vai abrir esse arquivo index PHP. E aí o index PHP vai abrir o controlador produto ou o controlador categoria. Então novamente aqui no NetBeans, tá? Aqui na raiz do projeto eu vou clicar com o botão direito, novo, arquivo PHP, index.php, esse vai ser o meu arquivo roteador, tá? Então o meu front controller. E aqui eu vou colocar, por exemplo, só para a gente testar, echo sou router front controller. Vou testar aqui, eu já estou aqui com o localhost catálogo aberto. A hora que eu atualizar essa página, ele já vai mostrar para mim lá, sou router front controller. Por que que ele faz isso? Nem precisei digitar aqui o nome do arquivo, index.php. Se eu digitar, é a mesma coisa. Então o servidor Apache, lá o Vertrigo, ele já é configurado para abrir para a gente automaticamente os arquivos que se chama index. Então, eu não preciso digitar o nome do arquivo. Se for index, ele já abre direto. Bom, aqui, então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar um parâmetro, uma variável pela URL. Então, por exemplo, eu vou colocar um C de controlador e vou dizer qual controlador que eu quero abrir. Então, por exemplo, C produto. Então, agora eu estou passando uma variável, tá? C, e aí eu estou passando para essa variável o valor produto. Então, C de controlador, produto. Eu quero abrir o controlador produto. O que a gente vai ter que fazer aqui nesse arquivo index? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que testar se foi criado aquela variável C. Então, vou colocar aqui um get, C de controlador. Então, se essa variável existe, eu vou pegar o valor dela. Então, aqui eu coloquei, ó, if i7, então foi criado, ou se foi passada a variável C lá pela URL, pega o valor dela e armazena aqui nessa variável controladora. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o valor daquela variável, ou seja, se aquele nome produto, se esse nome produto que a pessoa digitou aqui, é um arquivo que está armazenado dentro dessa pasta controller, tá? Então, vou fazer um outro if, e agora eu vou usar aquela função file existe. Então, se o arquivo existe, qual arquivo que existe? O arquivo que está dentro da pasta controller, ponto, que tem o nome controlador, que é o nome dessa variável aqui que a gente pegou da URL, ponto, a extensão PHP, tá? Então, se esse arquivo aqui existe, então a gente vai incluir esse arquivo no nosso código. Então, vou colocar aqui um include. Então, include pega o texto que está aqui dentro e coloca para a gente aqui. Então, vou colocar include controlador, com aspas duplas, controlador.php. Então, aqui no caso lá, a pessoa digitou produto aqui dentro, coloquei aqui dentro dessa variável, ele vai verificar se existe a variável produto, o arquivo, tá? Se existe o arquivo produto.php dentro da pasta controller, e aí se existir, então ele vai incluir para a gente o produto.php aqui dentro. Aqui eu esqueci de colocar a pasta controller. Então, está dentro da pasta controller. Então, inclui o que está dentro da pasta controller, o arquivo, no caso, produto, que é o que a gente digitou, .php. Então, vamos testar, atualizar, e aí ele colocou controlador produto. Se aqui eu tivesse colocado, ó, C recebe categoria, então ele ia mostrar para mim, ó, controlador categoria. Então, controlador produto e controlador categoria.
Veja qual que era a ideia do nosso projeto. Então, eu acesso o index PHP e o index vai dizer para mim se eu quero abrir o controlador produto, o controlador categoria ou um outro controlador. É o que está acontecendo. Então, aqui eu estou com o index PHP aberto e estou passando um controlador para ele. Então, no caso, controlador categoria ou produto. Bom, e se eu digitar um outro controlador que não tem nada a ver? Então, por exemplo, lá. Então, vai mostrar aqui em branco, porque ele não vai fazer o carregamento. Aqui eu poderia fazer o seguinte, ó. Então, se não existe, eu poderia colocar um else e aí colocar um exit ou um die para matar a nossa aplicação. E aí eu colocar aqui, ó, esse recurso não existe. E aí, então, quando eu tentasse digitar aqui o nome de um controlador que não existe, ele ia mostrar para a gente essa mensagem que o recurso não existe e não ia executar mais nada, tá? Então, só iria executar se eu digitasse o nome de um controlador que existe. Bom, mas dentro dos controladores nós vamos ter funções, tá? Então, eu não vou ter simplesmente um echo aqui. Então, eu vou ter, por exemplo, uma function que vai listar para mim os produtos, ou vai listar os registros que estão cadastrados. Eu vou ter uma outra função que vai salvar para mim os registros. Então, salvar, e aqui então vou ter o código para salvar um produto. Eu vou ter uma outra função que serve para atualizar. Então, function atualizar, ok? Então, nós vamos ter diversas funções aqui dentro. E eu vou pôr echo aqui dentro dela só para a gente poder testar. Então, echo listando o produto, echo salvando o produto e aqui echo atualizando o produto. Vou copiar isso daqui como exemplo também em categoria. Aí eu vou tirar esse echo, então o meu controlador vai ter várias funções e aqui eu vou substituir por categoria. Então aqui eu tenho um controlador produto para listar, salvar e atualizar. E aqui eu tenho um controlador categoria com diversas funções também para listar, salvar e atualizar uma categoria. Bom, agora eu vou voltar para o meu router, então para o meu arquivo index. Esse código aqui que a gente elaborou, ele abre, executa para a gente um desses controladores. Então se eu voltar aqui agora, colocar produto, a gente vai ver que não acontece nada. Tá? Se eu colocar categoria, também a gente vai ver que não acontece nada. Por quê? Porque eu carreguei o controlador, eu abri o controlador, eu incluí tudo que está dentro dele. Então, por exemplo, se eu abrisse o controlador produto, eu peguei todas as funções que estão aqui dentro e coloquei aqui, tá? Só que eu não executei nenhuma função ainda. Então, eu preciso executar uma função. Então, nós vamos passar agora um outro parâmetro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um e-comercial, então para dizer que eu quero passar mais um valor, e aí eu vou passar qual método, qual função que eu quero executar. Então, estou criando aqui uma variável m de método, tá? Função, e aí eu vou passar aqui que eu quero, por exemplo, listar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai receber dois valores, qual que é o controlador, variável c, e qual função na variável m. E aí eu vou dar um Enter, obviamente ainda não aconteceu nada, agora eu tenho que pegar esse valor da variável m e verificar se eu posso executar ela. Então, vou continuar aqui, ó. Eu vou fazer aqui dentro do if, mas depois a gente pode desmembrar isso em funções para ficar mais fácil de enxergar as coisas. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se existe aquela variável que a pessoa criou. Então, vou colocar aqui, ó, sys7, e aí eu vou pegar aqui aquela variável m. Então, existe a variável m, e essa variável m pode ser chamada, então vou colocar aqui, ó, isCallable. Então, o callable vai verificar se o valor de uma variável é uma função, se ela pode ser chamada, e aí aqui eu vou colocar então o cifrão getM. Então, se existir a variável m e se ela pode ser chamada, ou seja, se ela é uma função, então eu vou chamar a função que a pessoa passou pela URL. Eu vou colocar aqui o nome da variável, abre e fecha parênteses, vou estar executando ela. Então, olha lá. Se eu colocar listar, ele vai colocar para mim, ó, listando uma categoria. Por quê? Eu passei o controlador categoria e a função listar. Então, meu roteador, meu arquivo index, ele falou que teria que ser aberto o controlador categoria com a função listar. Se eu tivesse passado aqui a função salvar, então ele ia falar para mim que está salvando a categoria. Se o meu controlador fosse outro, fosse produto, então ele ia falar para mim que está salvando o produto. Agora ele selecionou um outro arquivo com uma outra função, ok? Então essa é a ideia do nosso front controller. Ele vai receber qual controlador e qual função ele deve executar. E aí ele vai disparar ou vai chamar um outro controlador que está aqui dentro da pasta controller. E aí esse arquivo aqui vai assumir a execução do nosso programa, ok? Bom, o que eu poderia fazer para melhorar um pouco isso daqui?
Aqui vocês lembram que eu falei que o arquivo index, ele abre automaticamente, né? Então, se a pessoa não digitar nada, eu poderia, se eu, por exemplo, não digitar a função, digitasse só o nome do controlador, eu poderia executar uma função que se chama index, é o que alguns frameworks fazem. Então, eu poderia, por exemplo, aqui ó, na função produto, no controlador produto, criar uma function index, e aí colocar aqui ó, a sua função index, e aí se a pessoa não passar aqui aquela variável m, executar aquela função. Então aqui no caso ele não vai fazer nada, mas aí eu posso colocar então no meu roteador aqui ó. Então se existe a variável m e ela pode ser chamada, faz isso. Se não, se. E aí eu vou copiar isso daqui e vou colocar aqui dentro. Então, se não existe a variável m, então se a pessoa não passou a variável m e se pode ser chamada a função index, ou seja, se existe aquela função index lá dentro do meu arquivo, então eu vou executar a função index. Então, index. E agora, então, se eu não passar aqui, só passar o nome do controlador e existir a função index, ele chama a função index do controlador. E se a pessoa passar um nome que não existe, por exemplo, e m igual a ops. Então, essa função não existe. Eu vou dar um enter aqui, não vai executar nada, mas eu poderia colocar aqui um else também e terminar a execução do meu programa. E aí eu vou colocar aqui, ó, não foi possível atender a solicitação. E aí eu apago aqui. Tá? Então, se agora a pessoa passar aqui uma outra coisa, ele vai mostrar que não foi possível atender a solicitação. Bom, pessoal, então é isso aí. Na próxima aula a gente vai voltar agora trabalhando especificamente dentro dos controladores. Até lá!